Sempre fui fascinado pelas histórias dos exploradores, do Ártico, da Antártida. Quando eu descobri que era possível fazer uma residência artística, que existia um projeto chamado The Arctic Circle, em que fazia uma seleção de artistas anual para passar 3 semanas no Ártico. Eu percebo no trabalho do Marcelo uma relação muito grande com uma linha que é importantíssima para entender a arte brasileira, que é a relação com a paisagem. A gente costuma achar que paisagem e natureza são a mesma coisa. E na verdade não, a natureza está lá e a paisagem é uma noção que nós inventamos, porque o ser humano está sempre se medindo com a natureza. O contato de fato com a obra dele foi na primeira edição do Prêmio Pipa, que ele foi um dos 4 finalistas e que ganhou o prêmio do voto popular, ou seja, dos visitantes do museu ao longo da exposição do Pipa. E me interessou muito essa possibilidade de uma paisagem contemporânea. É como se fosse uma paisagem não natural, né? Essa paisagem quase que imaginária, quase que sublime, de aquilo que não pode ser representado e que ganha uma representacionalidade. Paisagens reais e mentais ao mesmo tempo, ficcionais e naturais. Essa ambiguidade e essa maneira de lidar com a paisagem me pareceu um elemento interessante do trabalho dele. Eu quero ter um enfrentamento com o lugar e eu quero que esse lugar me traga as dúvidas. Eu levei um kitzinho básico de coisas que eu estou acostumado a trabalhar, lacre, meu GPS, algumas fitas da inscrição, né, adesivos que eu posso deixar nos lugares e algumas ideias de ações que eu podia fazer no lugar, mas tudo muito vago, tudo muito aberto. Eu deixei que o lugar trouxesse para mim aquilo que ele queria trazer. Eu acho que o isolamento é a melhor parte da residência. Não só dessa, mas de todas. Você poder estar imerso naquele ambiente, naquela região, naquela paisagem, naquela situação. A parte difícil é que eu fiquei sem comunicação, mas a parte boa é que também que eu fiquei sem comunicação, porque isso, de certa forma, remete muito à situação dos exploradores, dessas pessoas que eu admiro e que foram os que me instigaram a ir até esses lugares. Ele vai marcando os pontos por onde ele passa. E essa marcação, esses pontos, se a gente liga os pontos, a gente tem uma linha, a gente tem um traço. E isso é desenho. Para cada projeto eu abro um caderno novo. Ele funciona como se fosse minha ancoragem. Aquele ali é meu porto seguro que eu posso voltar, ver o que eu pensei primeiramente, como é que o trabalho se desenvolveu e como é que ele está hoje. E aí os desenhos, eles são não só uma leitura do lugar, mas como uma anotação, uma ideia, um desenho técnico, um projeto, até textos, né? Para mim isso tudo é parte desses desenhos, dessas colagens que entram no caderno. Porque é muito fácil no primeiro olhar você chegar e falar uau, e sair batendo foto e depois você olha aquelas fotos, elas são todas fotos de turista, que qualquer turista podia fazer, porque você está tão tomado, tão fascinado por aquilo que é tão diferente. Mas passado esse susto inicial, parece que as coisas elas têm um tempo de maturação mais inteligente. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? E no caso daqui, demorei esse ano inteiro. A gente está ocupando aqui no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, uma sala da qual eu gosto muito, que é a Terreiro do Paço, onde literalmente Dom João VI pisou, que guarda a memória, né, do que foi esse prédio. Como essa é uma sala muito comprida, intuitivamente a gente desenhou a exposição rumo ao norte. O primeiro segmento é um segmento que a gente chama de navegação. Existem nesse segmento 2 trabalhos anteriores do Marcelo. A exposição ela tem 8 trabalhos inéditos e esses 2 que são Ilha Elephant e Maré 1.3. E junto com esses 2 trabalhos a gente botou a Line in the Arctic e o Driftwood. Aí a gente chega num conjunto meio central de objetos escultóricos. O título do trabalho é A Deriva. Eu considero que eles são meio uma passagem. Então a gente se permite ficar à deriva junto com esses icebergs e chega em trabalhos que são quase um relato de viagem, um caderno de viagem ao arquipélago de Svalbard, que foi o lugar onde o Marcelo ficou navegando durante 3 semanas. E é interessante como, simbolicamente, esses trabalhos também são um arquipélago, porque cada um é muito diferente do outro, então é como se cada ilha tivesse a sua identidade
e ao mesmo tempo eles guardam uma noção, uma filiação em comum. 2 pontos muito importantes que ele visitou, que são as cidades de Pyramiden e a cidade de Ny-Ålesund, acabaram gerando 2 trabalhos, que são Ny-Ålesund e Atlântida. A gente tem pontos importantes da viagem que estão presentes nos outros trabalhos desse terço final. Então é mais ou menos como se a gente começasse navegando no escuro e chegasse no norte, no gelo, assim como um rebatedor de luz, a exposição bem mais clara no fim do que no início. O processo todo de criação, ele aconteceu muito natural. Os trabalhos iam vindo. À medida que eu finalizava um corpo de trabalhos, o que a Daniela tem chamado de ilhas, né? Que é como se fosse um grande arquipélago e você navega entre as ilhas. Eu gostei muito dessa ideia. Então, à medida que uma ilha estava ali bem formadinha, bem preparada, eu já conseguia estender as ideias para outras frentes de trabalho. Num primeiro momento, as pessoas olham o trabalho, falam de paisagem, falam de pintura, falam do sublime, da relação com os pintores do século XIX. Isso tudo é absolutamente procedente. Mas o Marcelo ele tem uma relação muito grande com a memória e com essa memória alheia. É como se ele soubesse que a gente se engrandece muito com o olhar do outro. Então ele está sempre tentando enxergar o mundo, essa paisagem, essa natureza, através dos caminhos e dos olhares de outras pessoas. Essa exposição é muito bonita nisso, porque além dele ter refeito o caminho dos grandes expedicionários nórdicos e ingleses do século XIX, então a exposição de certa maneira é um tributo a esses heróis, ela também se relaciona com a memória desses povoados, dessas micropopulações que enfrentam esse gelo cotidianamente. E estar no Rio de Janeiro, e ainda mais no Paço Imperial, que é um lugar que tem a história incrustada realmente nas paredes, eu me sinto muito honrado de estar podendo expor nesse espaço aqui. É muito difícil montar uma exposição desse tamanho. Eu acho que talvez ele vá ter noção daqui a pouco do que ele fez. Ele fez uma coisa muito difícil. Essa bola grande que chama planeta Terra, isso é fascinante. E a ideia da paisagem, né, a leitura que a gente tem desse espaço, para mim isso acho que não vejo quando isso pode acabar ou quando essa pesquisa pode ser finalizada. Para mim, eu sigo fazendo à medida que eu sou fascinado. Eu acho que isso é importante, né? Esse fator de maravilhamento frente às coisas. E é isso que é o combustível do meu trabalho. Então, à medida que eu for caminhando por esse mundo e for ficando maravilhado com ele, eu acho que eu nunca vou parar de produzir.